Oi, gente, eu sou a Yara e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a difícil decisão ou a difícil condição, porque em alguns casos não é decisivo, não é uma opção de escolha, sobre deixar ou não a criança com alguém e sobre a ansiedade que causa na gente essa separação que, na grande maioria das vezes, a gente não tem opção de escolher se vai fazer ou não. É claro que seria muito melhor se a gente pudesse escolher, se a gente tivesse é, a opção de escolher deixar com alguém, escolher deixar com uma babá, escolher deixar com a rede de apoio, mas a gente é brasileiro, né? A gente vive numa realidade que realmente, na sua grande maioria, não permite que a gente faça essa escolha, e quando chega ao fim da licença maternidade, a gente simplesmente tem que escolher colocar a criança numa creche, deixar a criança com uma babá ou contar com uma rede de apoio, familiares, pessoas conhecidas e de confiança. E aí, nesse caso, a gente precisa entender como as pessoas e o que esperar dessas pessoas. É claro que, por exemplo, no caso de uma creche, você pode escolher o local da creche, você pode escolher quanto tempo a criança vai ficar, quanto tempo você precisa, dentro do aspecto possível, né? Com a babá a mesma coisa, você pode contratar para determinado período e a rede de apoio também. Mas e aí? Como que fica a sua ansiedade? A sua necessidade que você enxergava de estar o tempo todo com aquela criança e controlar a rotina dela e controlar o que é oferecido para ela, desde se vai oferecer ou não alguma coisa que você não queira, até o que eu digo, por exemplo, é criança que já está 6 meses e está se alimentando, ou até mesmo na questão de telas, né? Porque quando a gente não está mais 100% com o nosso filho, com a nossa filha, a gente tem. A gente perde o controle. E a gente tende a achar que tá alguma coisa ruim acontecendo, ou alguma coisa que não atende a nossa expectativa. E isso é extremamente frustrante. Só que, infelizmente, isso é normal. Então, eu vim aqui falar para vocês hoje como foi a minha experiência. Eu voltei a trabalhar quando o Ethan tinha 6 meses, foi em maio de 2016, e eu já comecei a trabalhar logo no período da tarde para a noite. Então eu entrava no trabalho às 14 e alguma coisa e saía quase 11. E, e era um período, né, complicado para se ter creche, não, né, não tem, babá também, não, né? E a minha condição era de que eu não podia fazer essas escolhas, né? Pagar uma pessoa para ficar até tarde da noite com meu filho, além de eu não ter dinheiro, não faria sentido para mim. Então, num primeiro momento, eu contei muito com a ajuda da minha família. O meu filho ficava com a minha mãe, ficava com meu pai. Durante muito tempo, ficou principalmente com a minha irmã, que foi a pessoa que eu acho que constante, teve a maior tempo de constância com ele, da minha rede de apoio, né? Ele ficava muito. Tinha dia com a minha mãe, tinha dia com a minha madrinha, com a minha avó paterna, com a minha avó materna. Então, todas essas pessoas foram muito importantes para que eu tivesse essa necessidade de controle suprimida. Então, por exemplo, a minha mãe ficava com ele em determinado período. Aí eu ia pedir a foto, né? Ai, como é que tá? Como é que estão as coisas aí? Não sei o quê. E isso vai aos poucos entrando na nossa cabeça de que tá tudo bem, sabe? A gente acha que não vai ficar, mas tá tudo bem. E conseguir separar, porque eu acredito muito que leva muito tempo pra gente cortar o cordão umbilical de fato com a criança. E ter outra pessoa gerindo tudo que você tinha expectativa de gerir ajuda você a entender que esse cordão já foi cortado há bastante tempo, né? E que isso não significa diminuir o afeto, pelo contrário, ele vai ganhar mais afeto de outras pessoas, né? Então, eu tenho fotos, eu tenho momentos engraçadíssimos que ele não viveria comigo, porque eu sou uma pessoa que não sou tão lúdica, eu sou uma pessoa que não senta e não fantasia tanto. Então,
ficar com outras pessoas que faziam outras coisas, trouxe, claro, coisas que eu não gostaria, desde dar um alimento que eu não achava legal em determinada idade, a ficar. O meu filho um dia estava na casa da minha mãe e comprou um jogo no videogame do meu irmão caríssimo. Mas, né, estava na frente de uma tela com um controle de um videogame com, sei lá, 2, 3 anos, entendeu? Não é uma coisa que eu tinha expectativa de deixar ele fazer, mas, né, a gente tem que abrir mão de certa parte do nosso controle, é claro que comunicar a sua necessidade, o que você quer e tudo mais, mas também entender que não vai ser seguido tudo à risca, até porque as pessoas não estão ali para atingir as suas expectativas, elas estão ali para ajudar você. E então, ao mesmo tempo que, e assim, a criança, ela não é a exceção. Nenhum, na verdade, ninguém é. Sabe, o problema não é dar um exemplo fora do aspecto de criança. Ninguém engorda por comer arroz, feijão e salada. Ninguém fica diabético por comer arroz, feijão e salada. Ou comer macarronada. A gente adquire problemas quando a gente começa a fazer das exceções a nossa vida. E o mesmo vale para a criança. Quando a gente entende que a exceção de ficar num final de semana na casa da avó e assistir televisão e comer bobeira e ser levado no McDonald's, ser levado no shopping, é uma exceção, é um final de semana. A hora que voltar para sua casa, a hora que voltar para sua rotina, volta tudo normal e criança gosta dessa rotina, sabe? Depois desse período que eu contei com a minha família, que ao mesmo tempo foi desafiador e muito divertido, eu tive uma pessoa incrível que, assim, eu não tenho nem palavras para descrever. Ela é uma moça que cuida de crianças lá onde eu morava, né? E assim, eu chegava para deixar o Ethan de manhã, ela e a filha já estavam preparando, sabe? Legumes, as coisas para o almoço. Eu chegava à tarde, perguntava como foi, ela me passava um relatório completo, sabe? Tipo, ah, não, ele foi no banheiro, ele comeu, ele não sei o quê, ele brincou assim, brincou assado. Então, assim, eu não tenho como explicar a gratidão que eu tenho por essa pessoa. Ela é uma pessoa assim que realmente ama cuidar de criança, sabe? Que assim, é fora de sério. Quem encontrou essa pessoa, quem conhecia, né, da comunidade era minha mãe. E assim, foi uma das coisas melhores que aconteceu para que a gente mantivesse a rotina, né? E todo mundo. Porque assim, chega uma hora que a criança vai ficando maior, que você vai tendo outras necessidades, e as pessoas da rede de apoio também têm os seus objetivos. Então você precisa ir caminhando, né? Deixa primeiro com as pessoas da sua confiança, aí depois vai se abrindo mais para confiar em mais pessoas. Eu acho que tem indicação, por exemplo, eu tive indicação da minha própria mãe, né? Então, uma pessoa confiável que confiou em alguém também. E ela me ajudava quando eu não podia ir buscar o meu filho na casa dessa moça, ela ia. Então, assim, a se abrir para confiar. E aí, a gente continuando nesse processo, depois do Ethan ter ficado com essa moça, que eu me recuso a chamar de babá, porque quando a gente pensa em babá, a gente pensa numa pessoa que faz aquilo apenas pelo dinheiro, que faz aquilo com objetivo profissional. E eu não acho isso errado. Eu acho que isso, inclusive, é o certo, porque tem pessoas que não pagam, que acham que não deveriam pagar, sabe? Esse tipo de serviço. E se eu tivesse condição, eu tinha pago muito mais do que eu pagava, porque ela fazia muito mais do que ser uma pessoa que olha o meu filho por determinado período de tempo, sabe? Ela era realmente a pessoa que estava ali no meu lugar. Como mãe, ela se preocupando se ele tinha ido no banheiro ou não, se preocupando se ele tinha feito xixi ou não, se preocupando se ele tinha tomado água ou não. Genuinamente, sabe? E era isso que mais me encantava. E aí, depois de ficar com essa moça, com essa senhora, na verdade, né? O Ethan foi para uma creche. Aí é complicado também, né? Tem toda uma expectativa da mãe, porque daí ele vai encontrar outras crianças, outras realidades, outras pessoas vão cuidar dele, né? Do filho, né? E, assim,
O mais importante, antes de colocar a criança, principalmente quando ela já tem uma consciência, desculpa, eu me perdi aqui. A parte mais importante de colocar a sua criança numa creche é preparar ela para ir. O seu filho tem que entender que ele está sendo deixado lá por um período de tempo e que ele vai ser depois buscado. Ele tem que entender que aquele lugar foi escolhido por você com segurança. Ele tem que entender que lá vai ser uma coisa muito legal, muito divertida e muito importante para ele. Eu acho que existe muito a falta de preparo, sabe? Para esse momento que é um momento delicado. Eu vi. Que é um momento delicado. Por quê? Porque a criança vai estar num ambiente novo. Você gosta de simplesmente ser largado num ambiente novo? Você gosta de simplesmente ser deixado sem entender o que está acontecendo? Com a criança é a mesma coisa. É, explica para a criança, olha, você vai para a escola, na escola vai ter outros amigos, vai ter uma professora, lá é muito legal, eu já fui lá, eu já conheci a sua professora, eu já conheci o lugar, a sua sala vai ser assim, se você puder tira uma foto, mostra. Faça a criança entender a importância do estar lá, a importância do tempo que ela vai passar lá, né? E preparar. Porque eu vejo assim, o Ethan chegou no primeiro dia de aula e entrou para a sala e foi conversar com as crianças. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia encontrar crianças, ele sabia que ele ia encontrar a professora, ele sabia que ele ia ver a sala. Então, assim, é claro que tem do ímpeto, né? Cada criança reage de uma forma. Às vezes a criança é mais agarrada com a mãe, aí tem alguma coisa, né, de chorar e tal. O que deve ser acolhido, que não deve ser rejeitado, o que deve ser respeitado e não imposto. E é claro que existem vários poréns, né? Existem pessoas que não têm opção. Vai lá, vai deixar a criança lá e vai ter que trabalhar. Isso foi o que aconteceu comigo. Só que nada impede de você, na sua casa, uns dias antes de que você sabe que a aula vai começar, conversa, sabe? Por mais que você ache que a criança não vai entender, ter consciência plena de tudo que você está falando, fala, porque é importante. Porque por mais que a criança não absorva tudo que você falou, o fato de você estar falando e passando a tranquilidade para ela, passando a importância daquele momento, a sensação que vai gerar para aquela criança já vai ser positiva. O que é completamente diferente de você não falar nada. A criança até um dia estava com uma pessoa e no outro dia ela vai ser inserida num ambiente que ela não conhece, que, sabe, vai cair literalmente de paraquedas ali e você espera que ela não chore, que ela não reclame, que ela não ache ruim. É claro que com o passar dos dias, o Ethan viu como é que seria a rotina, e aí tinha dias que ele realmente não gostava. E isso é normal também. Aí vem a importância de você reforçar todos os seus valores, né? Olha, filha, é importante você ficar, do mesmo jeito que você fica, eu vou trabalhar. Então, de acordo com a idade que você vai fazer essa inserção, você vai se programando para ter como falar, né? E criar condições favoráveis, né? O meu filho, ele estudava perto de um parque muito gostoso que tem em São José dos Campos, perto do Parque Santos Dumont. Então a gente falava, né? Ah, não, fica tranquilo. A hora que a mãe chegar e for buscar você, a gente dá uma volta no parque depois. Ah, não, fica tranquilo. Porque eu percebi, principalmente no começo e depois, assim, em várias épocas, vamos dizer assim, ele tinha muita ansiedade de eu não ir buscar ele. E eu nunca não fui buscar ele, e eu nunca deixei de pedir para alguém ir buscar ele. Eu nunca, sabe, ele nunca ficou lá esquecido a ponto da escola ligar, ó, você vai vir buscar? Isso nunca aconteceu. Mas mesmo assim, ele tinha uma necessidade de, mãe, você vai vir me buscar? Mãe, mas eu vou ficar aqui até que horas? Então eu fui criando mecanismos para que ele se sentisse confortável. Então, por exemplo, eu dei um relógio, falei para ele, ó, de determinada hora até tal hora, a mãe vai vir aqui te buscar. Aí depois o pai dele também deu um outro relógio. Então, assim, a gente foi criando uma maneira dele se sentir confortável e seguro, dentro do que a gente também podia. Porque muitas vezes a gente que é adulto dá uma opção que a gente não pode, entendeu? Ah, fica quieto ou você não vai para a escola. Não, você não tem a opção de não ir para a escola.
né? Então a gente tem que parar e a gente primeiro pensar quais são as opções que a gente está disposto a aceitar. Dentro das opções, dessas opções que eu posso aceitar, o que você quer, criança? O que você, dentro disso aqui que eu tô te pondo, o que você pode? Você pode tomar banho agora ou pode tomar banho depois do jantar. Mas sem tomar banho não vai ficar. Você pode escolher comer a sobremesa antes ou comer a sobremesa depois. Mas ficar sem comer não vai ficar. Então, assim, gerar esses combinados dentro das opções que são viáveis para você adulto, para você pessoa responsável, para você tutor daquela criança. E entender que, como eu já falei aqui, parece até que eu sou repetitiva, passa. Ele vai se habituar, a criança vai se acostumar, vai virar uma rotina, vai virar um hábito e todo mundo vai ficar bem, sabe? É só que a gente precisa passar da fase em que há estranheza, a perda do controle. E eu não falo assim, ficou tudo descontrolado. Eu falo simplesmente porque a gente tem uma expectativa de controle muito grande. E isso nunca vai existir. O filho nunca vai atingir, sabe? Do momento que a gente tá grávido e a gente faz a concepção de uma criança, né? Concebe a imagem de um filho, quando ele nasce, já não tá atingindo a expectativa. Então, ou a gente traz essa expectativa para a realidade e encara ela como tal, ou a gente vai passar um sofrimento para a criança e fazer com que ela tenha um ambiente e uma rotina não tão boa sem necessidade. Então, o que eu quero dizer com todos esses minutos desse vídeo é basicamente aprenda a perder o controle. Aprenda que o seu filho, ele não é seu. Ele é filho. Ele não é seu. Ele é para o mundo. Hoje você tem a responsabilidade de educá-lo. Você tem a responsabilidade de ajudar ele a entender as emoções. Você tem a responsabilidade de tutorá-lo. Mas ele não é seu. Ele não pode ser sua propriedade. E ele não é. Encarar dessa forma e causar dentro de si uma ansiedade na hora em que você se separa é extremamente traz malefícios muito grandes. É extremamente ruim, né? É que eu não gosto de falar, é extremamente ruim. Mas é muito ruim, sim. E não tem motivo de ser. Porque nunca vai ser assim. Quando chegar a adolescência, vai ser de outra forma. Ele vai continuar não sendo seu. Quando chegar a fase adulta, ele vai embora. E ele vai continuar não sendo seu como ele nunca foi. O fato da criança depender hoje mais do adulto não significa que ela pertence ao adulto. Significa que ela é responsabilidade, são coisas diferentes. E quando a gente começa a enxergar dessa forma, a gente se livra de um peso muito grande. A gente começa a entender o quanto a autonomia é importante, a educação sexual é importante, ensinar limite corporal é importante, ensinar respeito é importante. E a gente se isenta da necessidade que nós, infelizmente, seres humanos temos, da culpa. A gente simplesmente entende o que é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é fazer com que o nosso filho nunca sofra. A nossa responsabilidade é fazer com que o nosso filho tenha ferramentas para continuar depois do sofrimento, para superar esse sofrimento. E, apesar de triste, é isso que eu venho dizer para vocês hoje. Aprendam a perder o controle, mas não ficar descontrolado. E eu espero vocês numa próxima quinta. Um beijo. Um beijo? Um beijo. Um beijo e tchau. Aí, ó, tem um desenho aqui para vocês verem também. Tchau.